Dia 30 de maio, meditação no Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. Olhe para o Pai. Jesus lhes deu esta resposta: Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João capítulo 5, versículo 19. Não há maior exemplo de intimidade relacional com Deus do que a vivida pelo próprio Senhor Jesus. Ele tinha um nível de intimidade profundo com o Pai e era cheio do Espírito Santo. O desenvolvimento do relacionamento e da intimidade de Jesus com Deus Pai era tão grande que ele não se abalava com as causas impossíveis, porque tinha confiança e intimidade com o Pai e sabia que para ele nada é impossível. Desenvolver intimidade com o Pai não era só um privilégio de Jesus, mas ele foi o primeiro a tê-lo. Ele abriu o caminho para dar a todos a oportunidade de também viver assim. Dessa forma, para ter intimidade com o Senhor em sua vida, separe um tempo do dia para orar e para ler a Bíblia. Conviva com pessoas maduras na fé, que oram, e assim você verá que quanto mais busca Deus, mais capacitado estará para compreender e fazer a vontade dele. A oração é o meio mais democrático de falarmos com Deus. Não importa a classe social, os gostos pessoais ou as opiniões. Todos temos o direito de expressar por meio da oração o que estamos sentindo, e Deus ouve cada uma das nossas palavras. Deus Pai está totalmente disponível para você. Vou repetir essa frase: Deus Pai está totalmente disponível para você. Ele espera ter conversas diárias com você. Então, desenvolva uma vida de oração com o Pai, para que sua oração deixe de ser um monólogo e passe a ser um diálogo com o Pai eterno. A frase de hoje é: a oração é para todos, mas nem todos são para a oração. Então, a oração é para todos. Muitas pessoas vivem dizendo que ninguém as ouve, que ninguém as escuta, que o pai não me escuta, a mãe não escuta, o marido não escuta, a esposa não escuta, os filhos não escutam, mas você tem um privilégio. Você tem o Deus que criou o céu e a terra que te escuta. Ele ouve todas as suas palavras. Então, por que deixar de falar e contar com Deus sobre as suas dificuldades, tribulações e também se alegrar nele, ter alegria em Deus? Que essa palavra de hoje toque em você para que você olhe para o Pai, para que você entenda que o Pai está totalmente disponível para ouvir aquilo que está no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, para dar solução aos seus problemas, mas acima de tudo para trazer um caminho de prosperidade e salvação.
Prosperidade no sentido de crescimento. A palavra prosperar significa crescer. Crescer em amadurecimento espiritual, em amadurecimento emocional, em amadurecimento na família, em amadurecimento nas suas relações de carreira, na profissão, no amadurecimento na educação dos filhos. Sempre que você se aproxima de Deus, Ele tem direção, Ele tem clareza, Ele tem iluminação para os caminhos de todos aqueles que buscam a Ele. Nós lemos aqui que Jesus, Ele não se desesperava, não se preocupava diante dos desafios que apareciam diante dele, porque ele mantinha intimidade com Deus. Diante dos paralíticos, dos mortos, dos endemoniados, dos que sofriam, ele sempre tinha uma palavra por causa da intimidade que ele manteve com o Pai. Como nós lemos na mensagem de hoje, ele foi o primeiro que veio a essa terra e nessa carne teve intimidade com Deus, abrindo o caminho para cada um de nós. Então o caminho está aberto para que você possa falar com Deus e Deus vai ouvir a sua oração e as suas palavras. A frase de hoje aqui mais uma vez é que a oração é para todos. A oração é democrática. Talvez você diga que ninguém escuta você, mas o Criador escuta você. Então a oração é para todos. Agora, na segunda parte dessa frase, mas nem todos são para a oração. O que isso quer dizer? Nem todos são para a oração, porque Deus só ouve a oração daqueles que estão dispostos a entregar a sua vida completamente a Deus. Deus não ouve a oração daquele que se inclina para o mal. Ele não ouve uma oração que pede morte, que pede vingança, uma oração que pede enriquecimento sem motivo nenhum, sem nenhum propósito. Ele também não ouve orações que desejam a destruição de outras famílias. E existem pessoas, por mais que isso possa surpreender você, que oram assim. Eu conheço pessoas que dizem: o meu casamento não vai bem, então eu vou pedir a Deus que leve o meu cônjuge. Já ouvi isso tanto de mulheres como também de homens, pessoas que frequentam a igreja. Não posso dizer que essas pessoas tiveram um encontro verdadeiro ainda com Deus. Estão ouvindo a palavra, estão querendo se achegar a Deus, mas o coração ainda está endurecido para entender o amor de Deus. Existem pessoas que dizem: eu quero ser muito rico, então vou orar e orar e orar e Deus vai me atender. Sem propósito, Deus não ouve. A oração é para todos, mas a oração precisa se alinhar com a vontade de Deus. Nem todos são para a oração. Aqueles que não querem se achegar verdadeiramente a Deus podem orar e não haverá respostas a essas orações. Orações são respondidas quando oramos na direção de Deus. Então, hoje é o dia 150 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo 15, e a palavra-chave de hoje é oração. Sobre a oração, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 9, nós lemos que Jesus ensinou como devemos orar. E ele disse assim:
Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então Jesus nos ensinou a abrir a oração, chamando a Deus como nosso Pai e reconhecendo que Ele está no céu. Então dizer, Pai nosso que estás no céu, é dizer eu sei que o Senhor está no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. O versículo 10, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então nós vemos que Jesus nos ensinou a orar pedindo para vir a nós o reino dele. E o reino de Deus é um reino onde existe amor, onde existe perdão, onde existe comunhão, onde existe dedicação, onde não existe tempo de procrastinação, de preguiça, nem de prostituição, nem de lascívia, nem de adultério, nem de mentiras, nem de bajulações, nem de iras, nem de contendas, nem de guerras, nem de conflitos, nem de gula, nem de desequilíbrio, mas de paciência, de amor, de respeito, de consideração uns pelos outros, de humildade, do reconhecimento de que Deus é que é o Senhor, de que tudo que temos tem propósito nas mãos do Senhor, que tudo que recebemos dele, a forma como falamos, a forma como vivemos a nossa vida, as nossas habilidades colaboram para ajudar o próximo. O reino de Deus é sobre isso. E Jesus nos ensinou a orar: que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então, todo tipo de oração que não se alinha com a vontade de Deus não tem sentido, não é ouvida. Orações egoístas, orações individualistas, orações que têm propósito exclusivo de alimentar o ego, o orgulho, a arrogância, a, a soberba, qualquer coisa que seja para alimentar o próprio ego, o próprio eu, e que não se alinhe com o propósito de Deus, não é uma oração. Agora o verso 11, dá-nos hoje o alimento que precisamos. O verso 12, perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Tem pessoas que oram dizendo, Deus, o Senhor viu o que aquela pessoa me fez. Faz ela passar sofrimento, faz ela passar aflição. Então, é um tipo de oração que não se alinha com o que Jesus ensinou. E o verso 13, e não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O verso 13, Jesus nos ensinou a pedir para que Deus nos ensine, para que Deus nos proteja de sermos tentados e que nos livre do mal. Que Deus hoje livre de toda a tentação, livre cada um de nós das nossas fraquezas, dos nossos maus pensamentos, das nossas dificuldades em perdoar aqueles que muitas vezes falaram mal ou disseram alguma coisa indevida, que nós recebamos hoje a graça que vem do Espírito Santo, para que possamos reconhecer a soberania de Deus e colocar a nossa vida diante das mãos dele. Uma última palavra para encerrar esse devocional de hoje está aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que nos diz assim:
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, Deus, Ele tem aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável a Ele. E Ele deseja o nosso bem. Ele deseja que nós estejamos bem. Então, alinhe-se com a vontade de Deus. Não fique pensando que se Deus não faz a minha vontade, então ele é um Deus mau. Não pense dessa forma. Vamos ler aqui o verso 2 mais uma vez. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. As pessoas deste mundo vivem correndo atrás de companhia, de dinheiro, de carreira e muitas vezes se esquecem de amar a sua família, estar mais presente na vida dos filhos, estar mais presente na vida do marido, da esposa. Esquecem de se reunir para comerem juntos à mesa. Esquecem do valor do ar, do fôlego de vida. Há alguns anos atrás, nós passamos por uma pandemia. Pessoas morreram por falta do ar. A filha do dono de um banco foi no noticiário e ela disse: "O meu pai morreu porque faltou a ele aquilo que é mais simples, o ar que todos respiramos e que vem gratuitamente de Deus." Ela disse: com todo o dinheiro que ele tinha, ele era dono de um banco, ele não poderia respirar. Ele perdeu a vida tendo todo o dinheiro que ele tinha. Então, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Elas vivem ansiosas. Pessoas perdem o sono porque não podem comprar um carro. Você não nasceu com um carro. Você não vai para o túmulo com o carro. Pessoas vivem aflitas porque não têm uma carreira, vivem às vezes com inveja, pensando: eu não tenho a vida que o meu vizinho tem, que o fulano ou que a Maria tem, mas você não precisa ter a vida da outra pessoa. Deus tem uma vida plena de alegria, vitória, sucesso, contentamento e satisfação para todos aqueles que renovam o seu entendimento sobre o significado da vida. Então, lendo aqui mais uma vez, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Valorize a sua família. Valorize que você abriu os olhos, acordou. Valorize que você pode ver, falar, andar. Tem pessoas que têm limitações com relação a tudo isso. E muitas vezes não valorizamos aquilo que temos, reclamando e pensando: Deus não é bom, Deus não me ajuda, Deus não me atende. Olhe ao seu redor e agradeça por tudo que você tem recebido de Deus. Então, mais uma vez, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, ou seja, dessa forma, vocês conhecerão a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus vai fazer que você entenda
o propósito, o significado, o sentido da vida. E isso, que é a vontade de Deus, é aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável a Ele e também a nós. Porque Deus, ele tem pensamentos bons a seu respeito. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, está escrito isso: Eu sei, eu, o Senhor, sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E aí o texto diz assim: Então vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Entrando aqui nesse texto, Jeremias capítulo 29, para que você leia junto comigo aqui. Veja o versículo 11, o 12 e o 13. Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O verso 12, então vocês vão me chamar. Tem um outro texto que diz assim: então orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aqui está: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. E aí no verso 13: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Portanto, procure a Deus com todo o coração. Ele dará respostas, ele dará solução, ele mostrará a você que a vontade dele para a sua vida é sempre boa, perfeita e agradável. Agora, aqui na tela, apresento a oração de confissão. Essa oração de confissão é para você que ainda está titubeando entre dois pensamentos. Você participa da igreja, você escuta a devocional, você gosta da mensagem, mas você sempre fala: eu não estou pronto para estar com Jesus, porque eu tenho pecados, eu não consigo libertar, não consigo sair disso. Venha até Jesus da forma como você está. Quando você confessa que quer Jesus como Senhor da sua vida e abre o seu coração e se dispõe a segui-lo, ele vai derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus morando em você, vai ajudar você a vencer os vícios, os maus pensamentos, as preocupações e vai dar a resposta e a direção que você precisa para que você consiga vencer e caminhar na vontade dele. Então faça essa oração de confissão. A oração de confissão é uma oração de confissão de pecados. Que você confessa e reconhece que tem pecados e precisa de Jesus. Deus enviou Jesus para que ele viesse nessa terra como nós, vencesse os pecados e morrendo na cruz pelo sangue dele, todos fôssemos purificados, justificados dos pecados. Então o sangue de Jesus purifica os nossos pecados. Por isso, para chegar até Deus, precisamos receber Jesus, para sermos justificados dos pecados. E justificados dos pecados, podemos acessar a Deus. Por meio de Jesus, recebemos a comunhão com Deus. Precisamos de Jesus, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então ligue o seu pensamento com Deus agora, abra o seu coração para recebê-lo na sua vida e ore essa oração aqui comigo que está aqui na tela, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor, Ele vai ser o seu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu.
Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja em que você possa estudar mais a Bíblia e que pregue que somente Jesus é que salva e somente Jesus deve ouvir as suas orações. Não ore a nenhum santo, porque a Bíblia fala que quem morreu em nosso lugar foi Jesus. Ele está à direita de Deus, ele ouve todas as orações e é dele que vem a resposta e a comunhão com Deus. É só por meio de Jesus. Procure uma igreja que prega essa verdade, participe dos estudos bíblicos e ore. Todos os dias ore. Você que já é cristão, que de repente esfriou um pouco da sua vida de oração, volte a orar. E lembre-se de ler a Bíblia, para que você conheça a vontade de Deus e ore segundo a vontade de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem que nos dá entendimento da oração, que nos dá a clareza, a revelação de que temos um Deus que é nosso Pai, um Deus de relacionamento, um Deus que quer ouvir a voz do seu povo, quer ouvir a voz dos seus filhos, das suas filhas. Um Deus que sabe os nossos anseios, que sabe as nossas fraquezas, que tem força para nos dar pelo Espírito Santo para vencermos essas fraquezas, que nos ajuda a vencer as tentações, os vícios, as iras, as contendas, as mágoas, a preguiça, a procrastinação, o medo, as ansiedades, as tristezas e depressões. Um Deus que tem alegria, que tem bálsamo para trazer conforto e consolação. Um Deus que na hora que ninguém tem resposta tem a palavra certa e que tem a amizade, a companhia para aquele que se encontra só, sem família, pensando assim: por que eu estou vivendo? O Senhor criou você para dar a você alegria, satisfação, contentamento. Ele tem planos para você. Busque a Deus, clame a Deus, fale com Deus, aproxime-se de Deus. Ele mostrará o propósito, a dúvida que você tem sobre por que eu estou aqui. Deus tem a resposta. Busque a Deus. Senhor, traz agora luz, conforto e consolação para essa pessoa que está em busca do sentido da vida. Que o Senhor agora traga a clareza a respeito do propósito, a respeito do plano, a respeito da tua vontade. Lemos hoje que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Ninguém, glórias a Deus, nasceu por acidente, mas nasceu pela vontade do Senhor. Então eu peço que o Senhor agora revele-se para essa pessoa que traz essa dúvida no coração nesse dia, para que essa pessoa se alegre e entenda que o Senhor é um Deus de relacionamento, que é nosso Pai e que tem planos e propósitos para, glórias a Deus todos, e especialmente para essa pessoa que tem essa dúvida nesse dia. Traz essa resposta, abençoa os que estão enfermos, trazendo saúde aos que têm algum parente no hospital, que agora o Senhor visite, trazendo a restauração, que o Senhor liberte os que estão presos em cadeias, levando missionários lá na prisão para pregar o reino, para que eles se libertem lá e saiam prontos
para seguir num caminho de justiça e de verdade. Que o Senhor agora abençoe a carreira profissional daqueles que estão se esforçando, se dedicando no seu negócio, nos seus estudos, nos seus treinamentos. Que o Senhor abençoe a carreira profissional de cada filho e cada filha do Senhor nesse dia, trazendo clareza, iluminação e apontando os novos caminhos que o Senhor tem preparado. Peço também que o Senhor abençoe os ministérios daqueles que fazem a tua vontade, a tua obra, sejam como missionários, líderes de mulheres, de jovens, de homens, de evangelização, de visitas nos hospitais ou de visitas nos presídios ou em qualquer outro tipo de obra de missão. Que o Senhor venha trazer a luz e a clareza a respeito do teu projeto e do teu propósito. Faz assim e abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos. Amém. No final desse vídeo, eu vou deixar no canto superior direito um vídeo que foi gravado aqui no canal sobre um livro chamado Uma Vida com Propósito. Nesse livro, Uma Vida com Propósito, o pastor Rick Warren, ele colocou 40 dias com 40 mensagens para que as pessoas possam entender o propósito da sua vida. E eu vou deixar o vídeo do dia 2. Tem um vídeo ali que fala sobre... Tem um capítulo do livro que diz assim: você não é um acidente. Então, se você está com dúvidas a respeito do propósito que Deus tem na sua vida, que você clique nesse vídeo. Eu vou deixar no final do vídeo. Nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 15, que é a leitura bíblica de hoje. E no final da leitura vai ter no canto superior direito esse vídeo. Tem mais ou menos 30 minutos. É a leitura do livro. Você vai ver o livro, a leitura do livro, e você pode acompanhar esse vídeo que traz essa resposta. Você não é um acidente. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios capítulo 15. Esse capítulo é um pouco longo, mas eu vou apresentar um breve resumo do que ele diz. Paulo é o autor da carta para os coríntios. Coríntios são as pessoas que nascem na cidade de Corinto, que é uma cidade que existe ainda hoje e que fica na Grécia. Quem nasce em Corinto é coríntio. Paulo esteve em Corinto e ele escreveu 2 cartas para trazer lições, orientações para que o povo de Corinto soubesse como seguir a Deus. Aqui no capítulo 15, ele explica para os coríntios que quando Jesus veio nessa terra, ele morreu, ele ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, ou seja, ele ofereceu o sacrifício do sangue dele por nós, e ele ressuscitou, ele está hoje junto ao Pai. Porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia de que também ressuscitaremos. Então, Paulo, aqui no capítulo 15, fala para os coríntios que eles entendam que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou dos mortos. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele derrotou a morte física. Ele trouxe para todos nós a chance de termos vida eterna com Deus. Ele fala que os pecados nos prendiam para ficar longe de Deus, mas com a ressurreição de Jesus, como Jesus morreu por nós na cruz, deu o sangue dele por nós, e nós estamos em Jesus, nós podemos crer que vencemos a morte. Por Jesus, nós temos vida eterna. Por Jesus, nós recebemos essa oportunidade de ter relacionamento com Deus. Então, ele fala para os coríntios:
Sejam firmes, busquem a Jesus. E Jesus venceu definitivamente a morte. Então vamos ler aqui o capítulo 15. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuaram firmes. O evangelho significa boa notícia. O evangelho é Jesus. Então o evangelho é dizer: Deus enviou Jesus. Jesus deu a vida por nós. Todos nós que aceitamos a Jesus temos uma boa notícia: vencemos a morte. Por Jesus, recebemos relacionamento com Deus. Então, o Evangelho, a boa notícia, é que nós temos Jesus. Ele é a boa notícia. Então, aqui agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. 2. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada, vocês crerem nele. Você vê claramente que ele fala que vocês aceitaram a Jesus, vocês foram salvos por ele, pelo Evangelho. Agora o 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. 4. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. 6. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. 7. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. 8. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Paulo, ele teve um encontro com Jesus mais tarde, depois dos outros apóstolos, então ele está aqui falando sobre isso. 9. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Todos os que estudam a história de Paulo sabem que ele, antes de se converter, perseguia os cristãos e matava os cristãos, até que ele, um dia, numa estrada, recebeu uma visão em que Jesus apareceu a ele e conversou com ele, e ele entendeu que Jesus é a boa notícia de Deus, o Evangelho, e se converteu e se tornou um missionário. Agora o verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Aqui nós vemos Paulo sendo humilde, reconhecendo que era a graça de Deus que fazia que ele operasse muitos milagres. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vê quantos milagres Deus e Jesus operaram pela vida de Paulo. Em Atos 19, a Bíblia fala que quando ele estava em Éfeso, as pessoas eram curadas por levarem lençóis e roupas que tocavam nele e que levavam aos doentes. Que a sombra de muitos apóstolos, quando eles passavam, também trazia curas para as pessoas. Então, Paulo aqui reconhece: tudo o que acontece é pela graça de Deus. Verso 11. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles, pelos outros apóstolos. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é
que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar. Algumas pessoas estavam com dúvidas se haveria vida após a morte. E Paulo aqui traz essa pergunta: se o próprio Cristo ressuscitou, como é que vocês têm dúvidas? 13. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. 14. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. 15. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Então aqui Paulo traz todo o argumento de que não temos que ter dúvida. Deus ressuscitou a Cristo e por isso nos ressuscitará na vida eterna. Agora 16. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. 17. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram, crendo nele, estão perdidos. 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tem uma outra versão que diz assim: se a nossa esperança em Deus, em Cristo, só vale para essa terra, então nós somos os mais miseráveis de todo mundo. Porque Paulo está dizendo: a nossa esperança não é sobre essa vida e sobre essa terra, mas é sobre a eternidade. O verso 20: não podemos esperar em Jesus somente para coisas terrenas. Há pessoas que veem Deus apenas como uma pessoa, como um espírito que nos ajuda para coisas dessa terra, para se casar, para ter uma empresa, para passar em um vestibular, para conseguir fazer um grande negócio. Enfim, as pessoas às vezes chegam até Deus pensando que ele é um espírito que nos ajuda para conquistar coisas nessa vida. Mas Paulo está dizendo aqui no verso 19: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes. A outra versão diz assim: nós somos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Cristo, ele morreu para nos trazer intimidade com Deus, para nos conectar com a eternidade, para nos conectar com a vida eterna. Todo aquele que se achega a Deus entende que essa vida é passageira e que nenhum dinheiro nesse mundo, nenhum casamento nesse mundo, nenhuma fama, poder ou qualquer outra coisa que se possa ter nesse mundo se compara com a eternidade. Agora o verso 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. 21. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Aqui Paulo está lembrando de Adão. No jardim do Éden, Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele desobedeceu a Deus. E a desobediência de Adão afastou o ser humano de Deus. Por isso Deus enviou Jesus, para que pela obediência de Jesus, que morreu sem pecados, nos purificou do pecado. Então Paulo está lembrando aqui no verso 21, porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. 22. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Então nós estamos unidos com Adão porque nascemos como seres humanos. Nascemos com o pecado em nós. Mas quando aceitamos a Jesus, estamos unidos com Cristo, temos a ressurreição.
nós revivemos no relacionamento com Deus. 23. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, quando ele vier. 24. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Então aqui Paulo está esclarecendo a respeito do fim. No verso 24, Cristo destruirá todos os governos espirituais. Ele vencerá completamente toda a força das trevas, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. 25. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. 26. O último inimigo que será destruído é a morte. 27. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. 28. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. 29. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? 30. E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Aqui no verso 29, quando ele fala pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos, ele está falando de pessoas que se batizam em nome de santos, em nome de padroeiros, de santas. Ele está dizendo assim: quem é batizado em nome dos mortos vai conseguir o quê? Se só Cristo é que ressuscitou. Agora o verso 30. E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? 31. Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. 32. Aqui em Éfeso eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Paulo, ele está desabafando, contando das lutas que ele estava enfrentando em Éfeso. Ele estava sendo perseguido por pregar o evangelho. E aqui ele traz um argumento para os coríntios. Se toda essa luta que eu enfrento não vale nada, então vamos fazer o seguinte: vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, se Jesus não ressuscitou de verdade, se não existe vida eterna, então vamos viver essa vida. Vamos comer, vamos beber, porque logo a gente vai morrer. E tem pessoas que vivem dessa forma. Elas dizem: não sabemos o que existe depois da morte, então vamos comer e beber e festar. Mas Paulo, ele está falando que ele sabe que Jesus ressuscitou. Então aqui no verso 33, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Aqui uma recomendação: fique longe das pessoas que não creem em Jesus e que não têm fé nele, e que vivem nessa filosofia de vamos comer e beber e festar e fazer tudo o que queremos, porque não existe garantia de que Jesus ressuscitou. Fuja dessas companhias. Aqui o verso 33. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. 34. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar.
para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Veja, Paulo estava falando para coríntios cristãos. Ele estava falando para pessoas que frequentavam a igreja. Ele estava dizendo: parem de pecar. Para que vocês fiquem envergonhados, eu vou dizer o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. 35. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? 36. Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. 37. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. 38. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. 39. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e os peixes ainda outro. 40. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. 41. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. 42. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. 43. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. 44. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. 45. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. 46. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. 47. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Então ele está aqui, Paulo, lembrando que Adão foi feito do pó da terra. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele veio diretamente do céu. Jesus, ele recebeu a semente do Espírito Santo. Ele recebeu a semente do próprio Deus. Então, o primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Foi gerado pela semente de Deus. 48. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Então aqui o 48 ele diz: quem vive como quem vive somente nessa terra, vive como alguém terreno. Agora, quem recebe a Jesus, aceita Jesus, estabelece uma conexão com aquele que veio do céu, com aquele que é divino. Recebendo Jesus, nós recebemos o relacionamento com Deus. Conectamos com o divino. Agora o 49. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Então, assim como nós temos nos nossos pecados, porque somos da descendência de Adão, fomos feitos do pó da terra, também, quando aceitamos a Jesus, acessaremos, seremos semelhantes a Jesus, porque recebemos a Ele. 50. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. 51. Escutem bem este segredo:
Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. 52. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Paulo aqui está falando sobre o arrebatamento. Talvez você está acompanhando essa leitura e nunca ouviu falar sobre arrebatamento, mas o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que traz as revelações sobre as coisas do futuro, fala que Jesus voltará e ele levará todos aqueles que vivem com ele, que têm relacionamento com ele. E Paulo está falando sobre isso. Quando tocar a trombeta no céu e Jesus aparecer nos céus, os mortos, os que estão mortos, que morreram em Cristo, ressuscitarão e terão seu corpo glorificado, transformado num corpo espiritual. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Arrebatados significa que serão tirados, tomados dessa terra para os céus. E lá no céu também terão seu corpo glorificado. Então, verso 53. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. 54. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? 56. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Veja esse verso 56. É o pecado que dá o poder para a morte, para que a morte possa destruir, acabar com a vida de alguém. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. A lei mostra o nosso pecado. 57. Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele encerra o argumento dizendo que todos os que aceitam a Jesus recebem o Espírito Santo e recebem a vitória sobre a morte. Aqueles que vivem uma nova vida em Jesus recebem intimidade, relacionamento, conexão com Deus. Venceram a morte. 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, esse capítulo é um capítulo longo, é um capítulo que fala basicamente, o tema principal é a ressurreição de Jesus. Como Jesus ressuscitou dos mortos, ele dá a garantia de que todos os que estão nele também serão ressuscitados. E uma observação aqui, quando nós lemos aquele trecho que ele fala assim, uma semente, quando é lançada, você tem apenas uma semente. Vamos lembrar de uma maçã. A semente da maçã é pequena e quando você lança na terra, você não espera que daquela semente vai brotar uma maçã. A maçã é bem maior, completamente diferente da semente. Então, o nosso corpo físico terreno, ele vai para o caixão, para a sepultura como um corpo mortal, mas ele será ressuscitado em um outro corpo, num corpo glorificado. Então, Paulo estava explicando para eles. Algumas pessoas perguntavam, mas como que é esse corpo? Então, Paulo disse, quando você lança uma semente, você não sabe qual vai ser a forma do fruto que vai nascer daquela semente.
E o fruto que nasce é totalmente diferente da semente. Da mesma forma, o nosso corpo desce à sepultura como corpo terreno, como um corpo mortal, mas ele ressuscita diferente. Ele ressuscita como corpo glorificado, como um corpo imortal. Então, a morte é vencida para todos aqueles que recebem a Jesus. Eles recebem a intimidade com Deus. Eles estabelecem a conexão com aquele que foi gerado dos céus e vencem a natureza de Adão, a natureza de pecadores. Essa é a leitura de 1 Coríntios capítulo 15 e agora, como nós comentamos antes, aqui no canto superior direito, eu vou deixar a leitura do livro Uma Vida com Propósito. Você não é um acidente. Então, se você quer ler esse capítulo, é um vídeo que tem mais ou menos 30 a 40 minutos. Nós colocamos o livro na tela e fizemos a leitura desse dia. Vale a pena para quem quer entender que nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Deus abençoe seu dia grandemente. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque enviou Jesus para nos trazer comunhão com Ele, para quebrar a força da morte, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 15. Dê glória ao Filho, porque Ele veio e morreu em nosso lugar para nos trazer conexão com o Pai. E dê glória ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda e nos acompanha todos os dias. Acompanhe esse vídeo. Você não é um acidente. Deus abençoe grandemente. Amém.